A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez agora para a nossa terceira aula de pneumagiologia, né? Então vamos fazer uma recapitulação nessa aula. Essa terceira aula você já assistiu a primeira e a segunda e hoje você está aqui na nossa terceira aula. Então recapitulando, a nossa matéria é pneumagiologia, tá? Ó, pneumagiologia. Pneumagiologia, esta é a nossa matéria. Essa matéria também ela pode ser chamada de paracletologia e pneumatologia. Então ela pode ser chamada também de paracletologia e pneumatologia. Só fazermos aí uma recapitulação para que você possa então dar sequência. É bom sempre nós recapitularmos alguns assuntos para que você possa pegar o fio da meada aí. Então a nossa matéria é pneumagiologia, tá? Então também pode ser chamada de paracletologia e também de pneumatologia, tá? O que é paracletologia? Paracletologia é a união de duas palavras gregas, paracleto e logia. Então nós temos aqui, ó, logia, que é o estudo, ciência, doutrina, ó, doutrina. Então, temos aí. E o que é o paracleto? O paracleto é a ação de consolar, né? De auxiliar. Literalmente é quem auxilia, quem consola. Por exemplo, a mãe, ao acalentar o seu filho, ela está realizando o paracleto, ela está acalentando, está consolando o seu filho. Então, é a ação paracleto, no original, no grego, é a ação de auxiliar, de acalentar, de consolar. Então nós temos aqui paracleto, né, no grego, tá? Vamos colocar aqui, ó. No grego, paracleto é consolar, ó, consolar, auxiliar, né? Então nós temos aqui uma ação, tá? Então o que seria paracletologia? Seria o estudo, a doutrina ou a ciência e estudo da ação do Consolador, a ação de auxiliar, de consolar, tá? O que é pneumatologia? Bom, pneuma tem a ver com espírito, ó. Pneuma, ó, aqui é espírito. Espírito, sopro, né? Hálito, espírito, sopro, hálito. No hebraico é ruach, né? Então, pneuma, ó, pneuma no grego, tá? No hebraico é ruach. Então no hebraico é ruach, que é o espírito, sopro, o hálito, o sopro de Deus, o hálito de Deus, o espírito de Deus. E logia, você já sabe, logia é estudo, ciência e doutrina. É estudo, ó, estudo, doutrina, ciência, isso aqui tudo pode ser logia, tá ok? Então temos aqui a ciência, né? A ciência do espírito, do sopro, do hálito de Deus. Não confunda o sopro, o hálito e o espírito com força ativa. Não é força ativa de Deus não, tá? Não confunda. O Espírito Santo é uma pessoa, já falamos sobre isso, estou apenas relembrando aqui os significados das palavras. Então, ó, ruach, que é o pneuma, que é o espírito. Então,
Pneumatologia é o estudo, o estudo do espírito, né? O estudo do que ele é. Do que ele é, tá? Então, é o estudo do espírito, do que ele é, como que ele trabalha, como que ele atua. E aqui nós vemos o paracletologia, que é o estudo da ação do espírito. Então, nós temos aqui sobre o espírito e aqui sobre a ação, tá ok? Só que nós adotamos na nossa matéria acadêmica, nós adotamos pneumagiologia. Isso é o que nós adotamos. Então, o que é pneumagiologia? Então, vamos por aqui. O que é pneumagiologia? Bom, logia, você já sabe, estudo, doutrina, ciência, né? Estudo, doutrina, ciência. Pneuma, olha, espírito, sopro, hálito, pode ser hálito também, espírito, sopro, hálito. E ágio vem da palavra grega ágios, tá? Que é igual a santo, né? Ou agir, tá? Então temos aqui logia, estudo, ágio da palavra grega ágios, que significa santo, e pneuma, que é o espírito, sopro ou hálito. Então, a nossa matéria, nós demos o nome de pneumagiologia. Esta é a matéria que você está fazendo. Pneumagiologia, que nós achamos mais coerente com os assuntos que estamos tratando. Então, o que nós estamos tratando nesta matéria? Estamos estudando a doutrina ou a ciência do Espírito Santo. Do Espírito Santo, ou seja, do pneuma ágios. Então, pneuma, ágios e logia são três palavras que, unindo-as, então formamos a palavra pneumagiologia. Pneuma espírito, ágio santo e logia estudo, tá? Coordenando então essa matéria acadêmica ao Espírito Santo, que é Deus. Então, nós estamos estudando. Então, existem três palavras que você pode se utilizar aí para esta matéria, tá? Você pode usar paracletologia, você vai encontrar essa matéria acadêmica, paracletologia, que é o estudo, a ciência, né? A ciência que estuda a ação do Consolador, do Auxiliador. Temos também pneumatologia, que é a ciência que estuda sobre o Espírito, o sopro, o hálito, né? O vento de Deus, tudo isso aí. E temos aí pneumagiologia, que é a ciência que estuda sobre a santidade do Espírito, ou do Espírito Santo. Ok? Então estamos aí só essa recapitulação, para que você possa entender dentro desta matéria o que nós estamos propondo acerca desse estudo. Lembrando a você, aluno, né, do curso básico de teologia, do nosso projeto Teologia para Todos, lembrando a você que nós não somos o dono da verdade, estamos apenas abrindo aqui a janela do conhecimento para a sua vida, para que possa ser introduzida então a teologia, esse estudo, para que você tenha esse interesse de aperfeiçoar a cada dia como um explorador aí da palavra de Deus e adquirindo mais conhecimento para a sua vida espiritual. Mas muito bem, na aula passada nós começamos a falar acerca do trabalhar do Espírito Santo. Então nós começamos a falar desde Gênesis, né, do capítulo 1, do versículo 2 até o capítulo 6, o versículo 3, onde não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Veio o dilúvio. Durante a travessia de Noé pelo dilúvio, dentro desta arca da aliança, que é uma aliança feita com Noé, e nós vemos sobre a pomba, né? Os três voos que aquela pomba, ao ser solta por Noé, realizou naquele período. E nós então trouxemos aí uma interpretação tipológica ou simbólica
do Espírito Santo, porque a pomba representa o Espírito Santo. Até no Novo Testamento, nós vemos quando Jesus foi batizado no Jordão, a pomba veio em forma corpórea e pousou sobre Cristo, dando a entender que o Espírito Santo estava ali sobre ele, porque a pomba, ela aponta para o Espírito Santo. Na Bíblia fala até a cor dessa pomba, tá? Nós não vamos falar nisso agora, talvez mais para frente nós vamos falar da pomba como símbolo do Espírito Santo, e nós vamos falar para você que a Bíblia dá até a cor dela. Ela não é branca como todo mundo imagina, não, tá? A pomba que aponta para o Espírito Santo, ela tem uma cor própria dela, ela não é branca, e a Bíblia fala a cor dela, mas nós vamos falar isso na nossa próxima aula. Bom, muito bem. Na aula passada nós falamos sobre isso, sobre os homens fontes, né? Estes homens que tiveram uma concentração do Espírito muito grande nas suas vidas. Nós falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó rapidamente. Nos detemos aí em Moisés, falamos de Moisés, o poder que estava sobre ele, e a concentração do agir do Espírito é tão grande que o próprio Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu sobre 70 para que pudessem ajudá-lo na administração daquele grande povo. Nós falamos sobre isso. Então, na aula passada, nós falamos sobre essa concentração, né, muito grande que estava sobre Moisés e que ele era, então, uma fonte do Espírito Santo. Por que fonte? Porque Deus retirou de Moisés, né? Retirou de Moisés essa concentração e distribuiu para 70. Isso aqui representa 70. Eu não vou desenhar 70, só, e dividiu para 70 anciãos, né? Nós falamos sobre isso já. Então, só recapitulando a matéria. Então, nós falamos dessa concentração do Espírito que estava sobre Moisés, né? Revestia todo Moisés, estava nele essa unção concentrada. Depois nós falamos do profeta Elias, né? Após Moisés, então vemos aí um período do tempo que Deus levanta Elias como profeta, o tisbita, e ele agora tem essa concentração poderosa. Ele diz, olha, não vai chover, segundo a minha palavra, não chove, só vai chover quando eu determinar que chova. Olha que unção. Vemos também quando o rei manda um capitão com 50 soldados para trazer Elias, e eles chegam lá e Elias fala que desça fogo do céu e consuma os 50, e o fogo desceu, consumiu os 50. Aí o rei mandou mais outro capitão, segundo capitão com mais 50, e quando chegaram lá, Elias falou, aqui desça fogo do céu e consuma. Enfim, depois ele mandou o terceiro capitão, aí o terceiro já chegou mais humilde, já falou, olha, tenha misericórdia de nós aí, Elias, que você possa ir com a gente, não nos mate como fez todos. E aí Elias, Deus fala com ele, vai com esses homens, e Elias foi com eles. Então, nós vemos aí essa concentração muito grande, que no primeiro voo da pomba, que ela veio e voltou, nesse primeiro voo nós vemos a atuação do Espírito Santo na Tanakh, e essa ação esporádica, ou seja, ela não era contínua, permanente mais, ela era esporádica. Então o Espírito vinha, atuava sobre algumas pessoas escolhidas e retornava para as rodas do trono de Deus, né? Rodas essas que está na visão de Ezequiel, quando ele vê o trono, vê as rodas, vê os querubins e vê que o espírito da criatura estava nas rodas e movia o trono de Deus. Então, não vamos entrar nesse detalhe. Então, nós estamos falando dessa vinda de capacitação sobre homens fontes que deles fluíram unção para outras vidas. Deus não precisou mandar uma unção do céu especial, não. Deus tira destes homens fontes e transfere para aquele que ele quer usar. Então nós vimos isso acontecer aqui com Moisés, e agora nós vamos falar de Elias. Agora nós vamos falar de Elias, qual iniciamos na aula passada. Então vamos lá, Elias, né? Esse homem que tinha também essa concentração gloriosa do Espírito de Deus sobre a vida de Elias. Então nós vemos
E Elias fez o altar, nós falamos, né? Ele colocou 12 pedras ali no altar, nós paramos nas 12 pedras, que são 12 características que Deus, ele quer, ao olhar para nós, encontrar essas pedras que nós coloquemos no nosso altar, para que Deus então possa se agradar do nosso altar, se agradar do nosso sacrifício e nos responder aí com fogo, com poder, com glória, nos conduzindo. Nós falamos disso, já demos o nome das pedras, não vamos falar de cada pedra porque o tempo não daria e teríamos que gravar muitas aulas, mas o Espírito Santo, como você é um explorador da palavra, o Espírito Santo vai te usar e vai te trazer esclarecimentos gloriosos, desde que você se aplique à palavra e realmente busque interpretações e as revelações do seu Deus, tá? Então temos aí Elias, só que nós vamos nos deparar aqui em 1 Reis, vamos nos deparar em 1 Reis, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 19 ao 21. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Vamos falar aqui em 1 Reis, porque não dá para falarmos tudo, tá ok? 1 Reis, vamos lá, capítulo de número 19, abra a sua Bíblia. Eu estou abrindo a minha, que dá tempo de você abrir a sua também. Olha aí, 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 19 ao 21. Chegou o momento agora em que Deus diz para Elias que ele vai transferir, ou seja, ele vai ungir, né, um outro profeta no lugar dele. Vai ungir um outro profeta no lugar dele. Então, haveria agora uma transferência dessa unção para outro homem fonte. Então, temos aqui Moisés, né, um dos grandes homens fontes da Tanakh. Temos Elias também, um grande profeta, um grande homem fonte na Tanakh. E agora nós vemos aqui sobre Eliseu. Então olha o que diz o texto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou, voltou, tomou a junta de bois e o matou, queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha aí, então Eliseu recebe esta chamada, né? Vemos aí agora este homem de Deus, um dos homens fontes, né? Vamos pôr aqui dos homens fontes. Um dos homens fontes da Tanakh, que tinha uma concentração, onde havia habitar do Espírito sobre ele. Lembrando aos irmãos, na Tanakh, o Espírito de Deus não agia no interior, não fazia habitação, ok? O Espírito Santo, ele não fazia habitação, ou seja, ele era uma atuação esporádica, ele vinha e cobria e atuava sobre a pessoa, tá? Atuação sobre, como um revestimento, como uma cobertura. Então, o Espírito Santo estava sobre Elias. E Elias agora passa por Eliseu. E Elias lança a capa. Eu não quero adentrar a detalhes neste momento, porque aqui nós queremos falar sobre o agir do Espírito Santo. Então nós queremos pegar algumas coisas para que você entenda que o Espírito Santo nos nossos dias está agindo. Ele não muda a maneira de agir, apenas a sua habitação que mudou. Aonde ele está que mudou, mas o agir continua o mesmo. Então ele agora está sobre Elias,
Elias passa e vê Eliseu trabalhando com uma junta de bois, está lá no seu trabalho, ele estava trabalhando com a 12ª junta. Alguns dizem que ele estava trabalhando, que as 12 juntas eram deles. Outros dizem que havia 12 trabalhadores e ele era o 12º que estava ali. Então, não vamos entrar nesse detalhe, isso aí Deus vai te esclarecer, você vai fazer uma exegese do texto, porque se eu for fazer aqui uma exegese do texto, ver no original, a aula vai ficar muito grande. Então, como nós estamos no curso básico, eu estou te dando aqui o básico, ou estou abrindo aí as grades, as janelas, para que você possa então se mover e acessar outras dimensões da glória e do poder de Deus. Olha aí, então Elias vai até lá, Elias então lança a capa, Eliseu já entende, ele já reconhece o homem de Deus, e Eliseu entende que ele está sendo chamado para algo maior. Ele percebe que há uma coisa diferente que o quer envolver. Talvez Eliseu já tivesse esse desejo no coração, porque se fosse uma pessoa que não tivesse o desejo, não, eu estou bem aqui, eu estou trabalhando bem, eu estou levando minha vida tranquila, eu não quero saber disso. Ele lançou a capa, tua capa caiu, pega aqui, ó, leva de volta. Então não é essa a questão, né? Percebemos então pelo texto que esse desejo dele pegar, primeiro o respeito, que ele respeitava esse homem de Deus. Talvez ele já ouviu falar deste homem de Deus. Então nós vemos aí, assim que partiu Elias, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, que te fiz eu. Então ele entende a chamada, ele queria a chamada, ele recebe a chamada e ele diz: eu vou atender essa chamada. Então ele deixa ali as juntas de boi, ele deixa agora o lugar que ele estava, e ele então diz: olha, deixa primeiro me despedir do meu pai e minha mãe. Eu não posso sair daqui sem falar com minha família, porque a minha família tem que saber que eu estou indo realizar uma chamada, que um profeta de Deus falou comigo, me chamou, e eu quero agora tornar a minha chamada conhecida aos meus familiares. E agora Eliseu vai lá, tem muitas revelações, eu não quero entrar. Então Eliseu vai lá, comunica a família, volta para o local de trabalho. Diz o texto que ele mata os bois, e aí, depois que ele mata os bois, ele faz um churrasco, né? Pega ali as madeiras do arado, aquele maquinário, quebra tudo, faz uma fogueira e assa a carne dos bois. Demorou um pouquinho, né? E deu para todos os funcionários ali, todos que estavam ali, todas as pessoas comeram da carne dos bois. E aí depois que ele se desfez daquilo, que ele se desprendeu dos bois, se desprendeu ali das ferramentas de trabalho, se desprendeu daquele compromisso que ele tinha ali, ele então vai e segue a Elias. Olha o que diz o texto, o versículo 21. Olha aí. Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar e nele cozinhou a carne e deu ao povo. E comeram. Então se levantou, seguia Elias e o servia. Então, primeira coisa, irmãos, vamos ver aqui uns atrativos de Eliseu. Então vamos lá, Eliseu estava lá, ó. Temos aqui Eliseu, né? Eliseu estava trabalhando, ó. Temos aqui então os bois, né? Ó. Eliseu estava trabalhando, temos aqui os bois. Vamos fazer aqui, eu não sei fazer o boi, fazer a cabeça assim, ó, que é o chifre, tá? Só para você entender. Então, temos aqui os bois. Então Eliseu está trabalhando com os bois, né? Que era o equipamento. Tinha lá o equipamento de arar, né? Ficava aqui nos bois. Não sei como que funcionava esse equipamento, mas estava lá o equipamento de arar e vinha lá na terra, né?
Então, nós temos aqui Eliseu, que está trabalhando com as juntas de boi. Elias, este homem que tinha uma concentração da unção, passa por ele, lança a capa. Eliseu entende a chamada. Ele vai então falar para a família o que está acontecendo. E aí Eliseu, para poder seguir Elias, Eliseu, ele faz o que, irmãos? Ele mata os bois, ó. Mata os bois, ó. Ele mata os bois, queima toda a madeira do arado, da ferramenta, dá para o povo comer, ó, dá para o povo se alimentar, o povo comer, todos que estavam ali, ó, o povo, ó, ele se desfaz isso aqui com o povo, ok? Então, Eliseu mata os bois, dá para o povo comer, e quando ele se desfez, porque esses bois e essa máquina de arar, esse equipamento de arado, representava o ofício do trabalho que Eliseu estava realizando. Ele tinha uma tarefa, e a tarefa era lavrar a terra para produzir alimentos e sustento para ele e sua família. Então Eliseu não estava à toa. Tá? Eliseu não estava sem fazer nada, Eliseu estava ativo, estava trabalhando, tinha compromissos, ajudava a família. Porém, Elias vai até Eliseu não porque Elias queria. Quem mandou Elias ir a Eliseu foi Deus. Ó, o próprio Deus mandou Elias ir lá. Ó. O próprio Deus, segura aí, ó, o próprio Deus tinha falado com Elias, né? O próprio Deus falou com Elias para ir lá. Então, Deus estava contemplando a Eliseu. Deus conhecia Eliseu. Deus já sabia o que Eliseu estava fazendo, Deus via o coração de Eliseu, Deus contemplava. Esta chamada aqui, ela não foi aquela chamada que Eliseu escolheu, não. No tempo certo, o homem de Deus chegou a Eliseu. Eliseu tinha uma vida tranquila, ele estava com a vida encaminhada, porém, Deus queria Eliseu para ser profeta, e não só para ser um profeta, não, substituto de Elias. Olha aí, e Deus não iria capacitar Eliseu. Nós vemos nesse contexto histórico aí, que Deus, ele não ia derramar unção sobre Eliseu, não. Eliseu ia receber a unção que estava, ó, sobre Elias, Então, a unção do Espírito que estava em Elias ia passar para Eliseu, ia haver uma transferência de unção. Na maioria das vezes os homens fontes, eles faziam essa transferência. Então ia ser assim como Moisés transferiu da sua unção para 70, Deus também agora ia usar esse homem fonte. Por que transferir dele? Esses homens fonte é que tinham uma concentração muito grande do agir de Deus. Muitas pessoas tinham medo deles, porque a unção, o agir de Deus era muito gloriosa. Então nós vemos aqui agora o que está para acontecer, uma transferência de poder. E Eliseu, ele atende a chamada, mas como que Eliseu atende a chamada? Primeiro, ele mata os bois. Depois que ele mata os bois, ele vai após Elias. Depois que mata os bois, depois que mata os bois, aí sim ele vai após Elias. Então a primeira coisa que Eliseu fez foi desfazer dos bois, tá? O que representa os bois? Os bois, eu vou colocar aqui, os bois representa, anota aí, a natureza
humana. A natureza pecadora. A natureza do pecado. Olha aí. Então os bois aqui é a natureza humana, a natureza carnal. Vamos colocar aqui natureza, para você entender melhor ainda, carnal. Agora sim, representa a natureza carnal. Olha aí. Então esses bois representam a natureza carnal do homem, aquilo que prende o homem ao mundo que está debaixo de maldição. Quando Adão com a Eva pecaram diante de Deus, o que foi que Deus disse para Adão? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, vamos ver lá. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos aí, Gênesis capítulo 3. Versículo 17, olha. Gênesis 3, 17. O que é que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 17? Olha o que diz. Diz assim a palavra de Deus: ao homem, é Deus falando, é o Elohim, o Elohim dizendo, Yahweh Elohim, olha aí. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Olha o ponto. Maldita é a terra por tua causa. Olha aí, por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Olha o que diz aqui, maldita, maldita é o quê? É a terra. Terra, maldita é a terra por tua causa. Então agora a terra ela é amaldiçoada. Amaldiçoada. Aí nasce a natureza corrompida. Então o homem, aquilo que era incorruptível, tornou-se corruptível. Nós já estudamos isso em Ramar Teologia. Só estou te fazendo lembrar. Então Eliseu estava trabalhando, lidando com o corruptível, lidando com aquilo que o prendia a uma vida de luta, de ardor, de sufoco, uma vida que com certeza o levaria para a morte. Mas Deus tinha uma chamada para Eliseu. Eu preciso de um atalaia. Eu preciso de um profeta. Porque Elias não ia morrer, mas Deus ia tomar Elias para ele. Elias chegou numa dimensão tão gloriosa que Deus ia tomar Elias para ele. Então, Deus tinha um projeto. E nesse projeto, Deus escolheu Eliseu. E quando Eliseu recebe a chamada, Eliseu ele mata os bois, ou seja, ele se desprende da natureza carnal, para que você possa servir a Cristo. Entenda agora esta palavra que eu estou te dizendo, o poder do Espírito de Deus, do Ruach do Senhor. O poder do Ruach do Senhor é tirar você desta natureza carnal. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser profeta e continuar cuidando dos bois. Era isto que Eliseu entendeu. Quando Elias lançou a capa, disse: o Senhor te chama. Qual é a tua escolha? Você quer continuar aí cuidando do boi? Ou você quer atender a chamada maior de Cristo na tua vida? O que você quer fazer? Para você, então,
fazer a vontade de Deus, você tem que se desprender do boi. Mata esses bois. Por que matar? Não posso dar para outro? Não, porque se você der os boi para outro, quem sabe um dia você passe ali e vai ficar, essa junta de boi era minha, me devolve minha junta de boi. Porque se você der o boi para o outro, se você mudar de ideia, você pode voltar para, eu vou voltar na vida que eu estava. Mas se você matar o boi, não tem como voltar. O alvo é frente, é para frente, sempre para frente, não quero nem saber o que ficou para trás. Então tem que matar os bois. Os bois é a vida carnal, a natureza carnal. Então Deus, através desse acontecimento, desse fato histórico registrado aqui em 1 Reis, né, nós estamos falando sobre esse acontecimento. Muitos mistérios, muitas revelações, mas não dá tempo, porque eu quero falar da transferência. Então Eliseu, ele atende a chamada do ministério. Meu irmão, existem 4 maneiras de você ser um cristão. Existem 4 maneiras de você iniciar a sua chamada diante de Deus. Existem 4 maneiras de você aceitar esta palavra e deixar que o Espírito te conduza. Primeira maneira, marca aí. Quando Deus te chama, existe uma maneira de você iniciar o seu ministério. Você pode começar o seu ministério bem, você pode iniciar bem e terminar mal. Você pode começar bem e terminar mal. Um exemplo aqui, Saul. Saul recebeu a chamada de Deus, coisa mais linda. Perdeu as jumentas de Quis, o seu pai, né? Ele perdeu as jumentas do pai. Aí ele foi procurar as jumentas. Aí falaram para ele do profeta Samuel. Ele foi até o profeta Samuel. Eu estou aqui só dando um relato, não estou explicando. E quando ele vai procurar o profeta Samuel, Samuel já aborda ele e diz: olha aqui, o Saul, o negócio é o seguinte, não se preocupe com a jumenta, porque a perca das jumentas foi apenas algo que Deus usou para te trazer até mim. O acontecimento das jumentas se perder foi o que te trouxe até mim. Deus usou esse fato para te trazer a minha pessoa. Existem coisas que acontecem na nossa vida que é para nos levar, nos conduzir a um determinado lugar que Deus quer que nós estejamos para começar algo novo na nossa vida. Oh, glória! E Saul vai até lá, e quando ele chega lá, ele chega esperando o quê? Não, eu vou lá, eu quero receber a jumenta, eu vou saber onde está a jumenta, o profeta vai falar para mim. Mas quando ele chega, em vez dele saber da jumenta, o homem de Deus fala: Deus está te ungindo hoje, rei. E unge ele. E fala assim: para você saber que eu sou Deus, que é Deus que está te ungindo, a hora que você sair daqui, você vai encontrar com os profetas que estão descendo lá, profetizando, e a hora que você encontrar com esses profetas, o Espírito de Deus vai tomar você e você vai profetizar. E assim aconteceu. Olha que início de ministério lindo. Que início de chamada linda. Quantas pessoas não começam a sua chamada em Cristo desta maneira? O Espírito, ele move as condições, ele move as circunstâncias. Às vezes você está num lugar que não é nem para você estar, e ali Deus faz você encontrar com alguém que às vezes você espera uma ajuda, e esse alguém estende a mão e diz: é aqui hoje, o negócio com Cristo aqui é diferente, e você vai sem estar nem preparado, e Deus então derrama da sua glória, e você já sai falando em língua, e Deus confirma, e coisa linda. Começou tudo bem, começou debaixo de glória, mas como Saul terminou? Você já assistiu às aulas passadas que nós falamos da chamada de Saul. Ele passou no primeiro teste de profeta, recebeu a unção,
mas no segundo teste, que é o teste sacerdotal, ele foi reprovado, pois quis oferecer holocausto, não era para ele ter feito isso, ele quis fazer o sacrifício, não era, se perdeu no segundo, se perdeu também no terceiro, que era a unção de rei para governo, aonde ele colocou os pés pelas mãos, não obedeceu a Deus e acabou que ele perdeu aí, se perdeu no meio do caminho. Então o que acontece? Você pode começar bem e terminar mal, igual Saul. Começou bem, mas terminou mal. Segundo, você pode começar mal e terminar mal, terminar pior ainda. Você começa mal o seu ministério e termina pior ainda. Aqui nós estamos pondo os términos mal, né? Então você pode começar bem, terminar mal, Saul. Mas também você pode começar mal e terminar mal. Aonde que aconteceu isso? Exemplo, aqui é exemplo, pronto. Marca aí, exemplo, vamos um pouquinho outro exemplo. Quem começou mal o ministério e terminou mal? Olha aqui, ó. Olha o nome dele aqui, ó. Judas. Né? O camarada só pensava em dinheiro. Ele foi atrás de Cristo, não porque ele queria salvação, foi por interesse. Começou muito mal o seu ministério, tinha muito interesse, muita soberba, não era convertido e terminou pior ainda, que isso levou ele à morte. Vendeu o próprio Cristo e aí ele foi e se enforcou ou morreu no precipício. Depois nós vamos ver isso mais para frente, o que aconteceu com Judas. Né? Então temos aí o segundo nível. Qual é o segundo nível? Você pode começar mal e terminar mal, ou seja, começa tudo errado. Tem pessoas que ele começa tudo errado, ele pula as fases, não aprende, né? Ele acha que ele aceita Jesus aqui, veio, mas não se libertou e já acha que pode ministrar no Santo dos Santos sem libertação, tudo errado. Dividiu a igreja, comprou a consagração, comprou a carteirinha de pastor, começa tudo errado, falsifica documento, meu Deus, tudo errado e termina pior ainda. Ministra, serve até ceia, faz cerimônias, trabalha com liturgias gloriosas na casa de pessoas e aí cai em adultério, cai em pecado, difama o evangelho e por causa desse que começa mal e termina mal, o evangelho é denegrido. Então tem aqueles que começa mal e termina pior ainda. Mas tem o terceiro. Qual que é o terceiro, pastor? Marca aí. Né? Como receber esta chamada? O que fazer diante desta chamada? Eliseu, ele começou bem e terminou bem, que ele sirva de exemplo. Ele começou bem e terminou bem, mas existem essas 4 pessoas. Existe essa que começa bem e termina mal. E tem a pessoa que começa mal e termina pior ainda. Começa mal, termina mal. E a terceira pessoa é aquela que começa, ela começa mal, ela começa mal e termina bem. Ela começa mal o ministério, começa tudo errado, mas ela consegue ainda, no início do seu ministério, mesmo começando de uma maneira muito errada, ele no meio do caminho, ele recebe a conversão e ele se endireita, se refaz e se torna num grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Quem é essa pessoa? Vamos pôr um exemplo aqui. Exemplo. Aí. Saulo. Quem era Saulo? Era um fariseu. Saulo tinha uma alta posição, um grande religioso e começou mal. Estava do lado errado da lei, do lado errado do conhecimento de Cristo. Chegou até a perseguir o povo de Deus, achando que estava fazendo correto. Um homem religioso que começa mal, que pega a carta, chegou a matar alguns cristãos, e ele pega a carta, as autorizações, e agora eu vou caçar, vou dizimar e vou matar
matar, mas ele mesmo naquele jeito errado, quando ele está no meio do caminho, Deus tem um encontro com ele. Oh, glória! Quando há mudança no meio do caminho, começou errado, mas Cristo se agradou da perseverança e diz: eu preciso desse camarada, eu vou converter esse camarada que do jeito que ele tem essa disposição, a hora que eu converter ele, ele vai ser um Marte para a minha palavra. O que aconteceu com Saulo? Saulo encontra com Cristo no meio do caminho, ele cai por terra, e ao cair por terra, Jesus, o Cristo, fala com ele em língua hebraica. Ó, aluno, vai estudar hebraico, hein? Fala com ele em língua hebraica. Toda vez que Cristo queria entrar na dimensão do Pai, toda vez que Cristo queria entrar na dimensão do Eterno, ele usava a língua hebraica. Não vou falar disso agora, senão nós vamos longe, mas começa mal e termina bem. Termina bem. Grande homem que foi, escreveu mais de 13 epístolas, algumas outras ainda alguns atribuem a ele. Escreveu 13 epístolas que se tornaram aí bases para a igreja do Senhor. Então temos aí aquele que começa mal, mas Cristo ainda pode operar, ter um encontro com ele no ministério, e ele terminar bem para a honra e para a glória de Deus. Eu não sei como é que você começou o seu ministério, mas Cristo pode mudar toda a estrutura do seu ministério. Quarto. Ó. Qual é o quarto? É aquele que começa bem, bem, e termina bem. Esse quarto ele começa bem. Pode até ter um problema no ministério, ele começou bem, fez tudo certo, mas as coisas desta vida, a pressão desta vida faz com que ele dê uma titubeada, dê uma balançada, aconteceu, não queria, mas ele se sujeita, ele diz: não, mas Deus me chamou, Deus ele é o resgatador, Deus é o transformador, e Deus pode ainda converter isso para a glória dele. Exemplo, olha esse homem aqui, Davi, né? Davi começou muito bem, ainda adolescente, ainda novo, né? Novo, nos seus 15, 17 anos, está lá cuidando das ovelhas, dos cordeirinhos, está lá cuidando lá da criação do seu pai, é chamado, Samuel derrama azeite sobre ele, Samuel unge ele com 17 anos, ele recebe a segunda unção com 21 anos e depois recebe a terceira unção com 30 anos de idade, e Deus então sela a chamada dele. Olha, começou muito bem o ministério, segundo o coração de Deus, oh glória. Chegava até a andar flutuando. Apenas uma expressão minha, né? Estou igual aqueles pregador que às vezes se empolga e lança uma... É só para descontrair você que está me assistindo. Mas eu só quero te dizer acerca desse início. Davi iniciou muito bem a sua chamada, assim como Eliseu iniciou bem a sua chamada. E aí, Davi começa bem, só que Davi teve um problema muito sério. Davi caiu em pecado com Betseba. Quase arruinou a vida de Davi, teve as consequências que ele enfrentou. Davi, ele chegou ao ponto do próprio profeta colocar o dedo na cara dele e dizer: o rei, o que você faria se o camarada pegasse a ovelha do seu servo lá e tal? Aí Davi falou: rapaz, esse camarada merece morrer, Natan, ele merece a morte. E o profeta olha para ele: tu és este homem, ó rei. Meu Deus, irmão, que palavra. Deus revelar o erro, Deus revelar onde ele errou. E Davi então arranca a roupa real e tira a coroa, tira o cetro. E diz alguns historiadores que ele entrou dentro da tenda onde estava a Arca da Aliança e colocou a mão na Arca da Aliança. Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor me mata de uma vez. Arrependimento, se arrependeu. Eu errei, mas
Deus, eu aceito a tua correção, eu aceito passar pelo crivo, eu obedeço a ti, eu sei que eu errei, eu sou falho, eu sou humano, mas o Senhor pode mudar o meu ministério, o Senhor ainda pode levantar a minha chamada, porque o Senhor é Deus. E Deus olhou para Davi, e Davi trouxe graça aos olhos de Deus. Deus achou aquilo muito louvável, e Deus então recuperou o ministério de Davi. Houve a consequência vem. Deus perdoa, mas agora você tem que aguentar as consequências. Não vamos entrar nesse detalhe, porque senão nós vamos longe. Mas começa bem e termina bem. Então, meu irmão, Eliseu poderia começar ou atender essa chamada dessas 4 maneiras. Eliseu podia começar bem e terminar mal. Eliseu terminou tão bem, irmão, que até depois da morte ele ressuscitou uma pessoa. A unção era tão poderosa em Eliseu que até a sua carne, depois da sua carne sendo dilacerada pelo tempo, sendo comida pela terra, os seus ossos, quando o soldado caiu na cova e tocou nos ossos, olha que unção espetacular, meu irmão. A unção que foi passada para Eliseu. Tá? Então, comece bem o seu ministério, pense nisso. Como você quer agir diante a chamada que Deus fez na sua vida? A unção que está depositada em você, a concentração do mover desse Espírito. Tá? Então, Eliseu atentou a esta chamada, tá? Ele se desprendeu, que você também possa se desprender, se desprenda. Tá? Não estou dizendo que você tem que largar tudo. Quando eu digo que você tem que fazer como Eliseu, matar os bois, é você deixar essa carnalidade. Tem pessoas que querem ser cristãs, mas querem continuar sendo o que elas eram antes de aceitar a Cristo. Não, tem que ter mudança, meu irmão. Tem que haver transformação. Você agora é embaixador de Cristo, você agora é escolhido do Senhor, você agora está conhecendo a verdade, a palavra tem que te libertar. Se a palavra não te liberta, não estou falando que você tem que seguir regras e regras, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a própria palavra de Deus vai gerar em você, como um explorador, conhecedor da palavra, você agora vai ter transformações e mudança. Pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente, você tem que ser diferente. Então, temos aí, os bois, você tire aí esse estudo, você tire aí essa conclusão. Então, temos aí a chamada de Eliseu. Nós percebemos também que antes de Eliseu receber do espírito de Elias, Eliseu ia receber o espírito que estava sobre Elias, né? Sobre o ruach que estava sobre Elias, e agora ser transferido para Eliseu. Mas para que ele recebesse, ele ia passar por um teste. Tá? Muitos não falam sobre isso, mas Eliseu, ele serviu Elias, ele serviu Elias por mais ou menos 12 anos. Vamos abrir aqui 1 Reis. Aqui 1 Reis. 1 Reis capítulo 19. 19. Ele serviu por 12 anos. Se você comparar em 2 Reis capítulo 2, versículo 1, eu vou ver aqui. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, deixa eu mostrar para você aqui. 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19 ao 21 foi a chamada. Foi a chamada de Eliseu. Isso aqui aconteceu mais ou menos no ano, vamos pôr o ano aqui, que vai ficar bom para você saber, 906 antes de Cristo. Ok? Quando ele recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, porque
Elias pergunta para ele, o que quer falar? Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Aí Elias diz, se você me vê subindo, tal, quando Deus me tomar, se você vê, você vai receber, vai ser feito segundo a sua vontade. Então, aí você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, vamos por aqui, ó. 2 Reis, no 12, 1. Tá? É 1 Reis. Então, 2 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Isso aqui aconteceu no ano 896, ó. 896 antes de Cristo. Aconteceu no ano 896 antes de Cristo, tá? Então aqui foi a chamada. Aqui foi quando ele recebe a porção. Ó. Mais ou menos aqui, opa, aqui é 0. Ó. 10 anos. Tá? 10 anos, mas são mais ou menos 12 anos. Essas contas de anos aqui é mais ou menos, não é precisa. Tá? Então, houve um tempo da chamada para o recebimento da unção. É isso que eu quero que você... Porque muita gente fala, mas ninguém fala desse tempo de servidão, desse tempo de aprendizado, esse tempo que Eliseu passou com Elias. Ok? Então, aqui é um tempo. Ó, isso aqui é um tempo. Tempo. É o tempo que o servo tem que passar com o profeta. É o tempo de aprendizado. E nós vamos ver em várias partes da Bíblia que esse tempo sempre foi mais de 10 anos. Né? Ó, Jesus, com 12 anos, entrou no templo e já queria ensinar os doutores da lei. Levou um puxão de orelha. Ele teve que aprender a esperar no tempo, teve que aprender a obediência. O próprio Jesus, ó, Jesus aprendeu a obediência. Obediência, né? Eu falei disso na aula passada, eu falei sobre isso, que Jesus tinha aprendido a obediência. Eu até não falei o versículo, anota o versículo aí, ó. Hebreus 5, 8. Olha aí, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler para vocês isso aqui. O próprio Jesus, eu estava falando das pedras de Elias, eu falei da obediência, eu lembro disso. Ó, eu falei que eu ia responder na próxima aula, que eu não esqueci não. Abre aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, vamos ver isso aí. Hebreus, olha aí, Hebreus capítulo 5, versículo número 8. Olha o que diz o texto da palavra de Deus aí. Ó, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ó, então, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, o próprio Cristo, ele aprendeu obediência. Ele teve que aprender o que é obediência, mesmo sendo filho, mesmo tendo direito. Agora, se o próprio Jesus aprendeu a obediência, meu irmão, você não vai ter que aprender, não? Ô, meu irmão, o Espírito me chamou, estou cheio da glória, agora eu não respondo ninguém, meu negócio é com Deus. Não, senhor, você tem que aprender a obediência. Você tem que passar um período para saber o que é um ministério, como se desenvolver o ministério. O Espírito vai te revelar, vai te ensinar, vai te conduzir, e por isso que ele vai fazer você passar por um período de aprendizado. Ó, Eliseu passou mais ou menos 12 anos servindo Elias, aprendendo, caminhando, vendo, olhando o manifestar de Deus, participando das tratativas de Elias com outras pessoas, né? Vendo o que estava acontecendo. Não foi um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, não, meu irmão. Foram anos, né?
Saulo, quando ele se transformou em Paulo, que ele aceitou Jesus lá, que ele ficou no caminho lá, ele encontrou com Cristo, ficou sem visão, aí foi lá e o homem de Deus foi lá orar por ele, ele voltou a enxergar, levaram ele para Jerusalém porque queriam matar ele, os discípulos ficaram com medo dele lá em Jerusalém, falaram, rapaz, tira esse homem daqui, leva ele para um canto. Paulo ficou, irmão, de 10 a 12 anos fabricando tenda, voltou para a terra dele e ficou lá esperando o tempo de Deus. E muitos outros. Davi foi ungido rei, recebeu a unção na casa de Jessé, a primeira unção que o confirmou como profeta. Nós já falamos sobre isso semana passada, com 17 anos. Foi ungido rei com 30 anos de idade que ele se tornou rei de Israel. Depois de quase 13 anos. Ô meu irmão, hoje a pessoa sai daqui hoje, diácono, sobe um monte, quando desce eu vou abrir minha igreja. Sem comentários, né? Sem comentários. Não passa nem um ano sobre a supervisão de ninguém. Não presta respeito a ninguém. E quando ele está no ministério, 3 anos, eu já vi esses casos, 3 anos ele está ali com alguém que ele está ensinando, que ele está dando, aí ele acha que ele já sabe, ele quer fazer do jeito dele, aí o líder não autoriza, aí ele racha e vai e já funda uma igreja, carrega 10, 15 com ele e abre lá uma portinha e fica lá na portinha e fala, eu estou debaixo da bênção. Eu vou parar por aqui, senão eu acabo falando muita coisa. E eu sei que muitas pessoas estão assistindo este vídeo. As nossas aulas estão sendo muito bem assistidas. E tem momento que eu tenho que me policiar no que eu falo. Porque a vontade é falar para você tomar vergonha na cara, meu irmão. Mas olha aqui. Então vamos lá. Se o próprio Jesus aprendeu o que é obediência, quanto mais nós temos que aprender o que é obediência. Tá? Hebreus 5:8. Então nós vemos aqui que Eliseu passou um período servindo Elias. E nesse período de tempo, quando ele estava próximo a receber a porção dobrada que ele pediu de Elias sobre ele, porque Deus ia fazer uma transferência, esse voo do Espírito Natanac sobre os escolhidos, agora ia acontecer sobre a vida de Eliseu. E aí Eliseu, olha aí, Eliseu, você encontra aí em 2 Reis, né? Vamos ver lá, 2 Reis, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis, no capítulo 12. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, tá? 2 Reis, capítulo 12. 12? 2 Reis 12:1? Não é 12. 2 Reis, capítulo 2. Não é 12 não, irmão. Está errado aí na lousa. 2 Reis, capítulo 2. E o versículo 1. Deixa eu apagar aqui. Ó. Tá? 2 Reis, capítulo 2. Não é 12 não. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. É quando Elias é levado aos céus. Depois de quase 10 anos, 11, 12 anos, como alguns dizem. Depois de alguns anos que Eliseu está servindo Elias, agora ele está prestes a ser tomado de Eliseu. Eliseu já acompanhava, Eliseu demonstrou a sua obediência, o seu cuidado para com o desejo de realizar a vontade de Deus. Deus o provou e ele provou ser uma pessoa que poderia ter sobre a vida dele agora essa atuação do Espírito. Então agora ele é provado. Só que quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, disse Elias a Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Betel, ele estava em Gilgal, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, então, Elias e Eliseu, Elias e Eliseu, eles estavam em Gilgal, aí de Gilgal eles foram para Betel,
de Gilgal para Betel, ok? Saíram de Gilgal, foram para Betel. E Gilgal, você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 2, tá? Versículo 2. Olha o que diz aí. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. No versículo 1 fala que eles estavam em Gilgal, eles partiram de Gilgal. Fica aqui que eu estou em Betel, eu vou para Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Não. Foram para cá? Não, eu não te deixarei. Foram para cá. Quando chegou em Betel, aí ele falou, olha, Deus me mandou para Jericó. Jericó. Deus me mandou para Jericó. Tá os dois aqui. Deus mandou, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Quando eles estão aqui em Jericó, aí Eliseu fala, olha, Deus me mandou para o Jordão. Mandou ao Jordão. Deus me mandou ao Jordão. O que Eliseu falou? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. E foram para Jericó, de Jericó foram para Jordão. Então perceba que eles passaram em 4 lugares. Eliseu passou por 4 lugares antes de receber a unção dobrada, a unção que estava sobre Elias viesse dobrada para a vida de Eliseu. Ele teve que, junto com Elias, passar nesses 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Todos nós temos o nosso Gilgal que nós temos que passar. Todos nós temos o nosso Betel que temos que passar. Todos nós temos o nosso Jericó e o nosso Jordão. O Espírito vai nos conduzir a esses 4 lugares no mundo espiritual. Não é que você tem que ir numa determinada cidade. Esses lugares são consequências, pontos na sua vida que você terá que enfrentar. Para depois que você enfrentar esses pontos na sua vida, aí Deus vai confirmar a unção do seu ser. Porque todo ministério é confirmado por Deus. Toda chamada passa por uma confirmação. Toda chamada passa por uma confirmação. Deus não vai te separar sem antes confirmar na sua vida esta chamada. Deus não vai pegar você e jogar ali, ó, faça isso. Não. Deus vai mostrar, não para ele, porque Deus não precisa mostrar nada para ele. Deus vai mostrar para você que ele te chamou e que ele te escolheu. Você vai ver, vai passar pelos lugares e vai entender e vai dizer, realmente Deus me chamou, pois estou vendo os teus sinais. Os sinais seguirão aos que creem. Você não vai correr atrás de nada. Você vai só ficar na posição, na onde Deus te colocou, e os sinais acontecerão, e você entenderá que você está fazendo o que Deus requer. Então Deus, ele não nos prova para ele. É interessante, né, irmão? Por que Deus pediu para Isaac o seu único filho? Por que Deus provou Isaac? Por que Deus provou Abraão? Para que Deus aprovou Abraão? Deus não sabia que Abraão era fiel? Sabia. Deus conhecia o coração de Abraão? Conhecia. Então, para que provar Abraão? Quando Deus prova alguém, Deus não está provando para ele, porque Deus te conhece, Deus te sonda. Deus te prova para você mesmo entender o que ele tem que fazer na sua vida. Pastor, por que eu passo por isso? Para que você entenda que Deus é na tua vida, para que você entenda a chamada que Deus fez para você e você tome posse daquilo que Deus te preparou. É para isso que Deus
te chamou para isso, que Deus permite certas situações para que você e Deus tenham uma intimidade maior, porque Ele depositou em você, Ele fez morada em você, habitação em você, pelo seu Espírito. É para isso, olha aí. Então eles passam, eu não vou falar disso aqui agora, mas eu vou dar aqui uma palhinha, anota aí. O que representa Gilgal? Gilgal era uma base de operações, né? Gilgal era a base de operações. Ó. Em Gilgal foi feita a circuncisão dos judeus que nasceram no deserto. Os judeus que nasceram no deserto, quando chegaram em Gilgal, fizeram a circuncisão, fizeram a aliança. Em Gilgal foi comemorada a Páscoa. Em Gilgal é onde teve a suspensão do maná. E em Gilgal é onde o comandante dos exércitos do Senhor se revela a Josué. Gilgal, ó, é lugar, preparação, preparação, lugar de revelação. É aonde, olha, Gilgal é aonde o comandante dos exércitos do Senhor se revela. Oh, glória! Todos nós temos que passar pelo Gilgal. O nosso Gilgal é onde Deus vai se revelar para nós. O nosso Gilgal é onde nós vamos ter a nossa preparação, a nossa revelação. Você já se entregou ao seu Gilgal? Passar por Gilgal. Tem que se submeter a esse Gilgal espiritual. Não estou trazendo para você literal. Eu estou falando espiritual. Pesquise sobre isso. Estude sobre os fatos acontecidos em Gilgal. Pesquise sobre o nome Gilgal, seu significado. Tá? Gilgal era uma base de operações de Israel. Aí, depois que ele se preparou, depois que Eliseu passou com Elias em Gilgal, o lugar de preparação, eles foram para Betel. Betel. Falaram o que de Betel, irmão? Betel é no lugar de oração, lugar de receber Deus, né? Antes o nome era Luz, aí foi Betel. Betel é o lugar de você ver a escada posta, os anjos de Deus subindo e descendo. Lembra de Jacó? Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar que você vai ser confirmado pelo próprio Deus. Então, você recebe a preparação, recebe a revelação e agora vai na casa, né, vai habitar a casa, o Beit de quem fez a chamada. Betel, meu irmão, né, lugar da bênção. Betel fica no centro da terra de Canaã. Quando eles conquistaram a terra, a cidade de Betel, ela fica bem no centro das terras de Canaã. Tá? Então, Betel, ó, casa de Deus. Betel. Betel. Casa de Deus. Então você vai ter um encontro com o Senhor. Tem que passar por Betel. Lugar de oração, lugar de adoração. Tem que passar, meu irmão. Tem gente que não quer saber de Betel. Ele não tem a fase de Betel na sua vida. A fase de Gilgal e a fase do Betel. Você tem que ter essa fase. Tem pessoas que desprezam Betel. Não despreze Betel. Não despreze Betel. Tá? Eu não quero entrar muito, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande, apesar que minhas videoaulas acabam ficando grandes. Mas vai pegando a revelação. Betel. A confirmação da sua chamada está nisso aqui. Como que você vai viver o seu ministério? Você já viu? Você pode começar bem, terminar mal. Começar mal, terminar mal, pior ainda. Você pode começar mal, terminar bem. Ou pode começar bem, terminar melhor ainda, mesmo tendo alguns problemas de percurso. Ainda pode terminar bem sua chamada. Agora, como selar esta chamada? Passando pelos lugares aonde Deus vai te provar. Então, Deus ele vai te provar em Gilgal,
como Eliseu foi provado. Deus vai te provar em Betel. Deus vai te provar em Jericó. Olha aí, o que é Jericó? Jericó foi a cidade tomada pelos israelitas. Desculpa. Jericó é a primeira cidade tomada pelos israelitas. Ou seja, Jericó, eu vou simplificar isso aqui, ó, lugar de conquistas. Jericó é o lugar de conquistas. Jericó é onde você vai ver a manifestação de Deus para te dar uma conquista. Jericó é aquilo que é impossível aos teus olhos, mas possível aos olhos de Deus. Quando eles foram para chegar em Jericó, Jericó, lugar de conquista, eles deram, é o lugar das 13 voltas. É o lugar onde Deus vai te exaltar, te dar uma grande vitória em Jericó. Então você vai ter essa fase na sua vida. É a fase das vitórias, a fase das conquistas. Mas saiba receber as conquistas de Deus. As conquistas de Deus na sua vida não é para te afastar de Deus. As conquistas de Deus na sua vida não é para te deixar soberbo, não é para te deixar aí ambicioso. As conquistas de Deus na sua vida é para te provar que Deus vai te fazer mais do que vencedor. E você vai passar por esta fase com a presença de Deus em espírito, em habitação na sua vida. Você vai passar. Eliseu passou. E aí depois nós temos o Jordão. Né? Temos o Jordão. O meu conquista aqui ficou muito ruim. Se você for tentar ler, você não vai conseguir. Então, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Lugar. Aí melhorou, né? Conquistas. Deus vai te levar para essa fase. Então Deus vai te levar para a fase da preparação, depois Deus vai te levar para a fase da casa, do alimento, Betel, onde o próprio Deus habita. Depois Deus vai te levar para a fase da conquista. Nessa fase de Betel aqui, Deus ele vai estar se manifestando no seu ambiente. Aliás, no seu ambiente não, você vai estar no ambiente de Deus. Essa é a fase em que você se coloca no ambiente de Deus. Então você se prepara, se coloca no ambiente de Deus. Olha, Deus já está dando a revelação aqui, hein? Isso aqui não é preparado não. Isso aqui está descendo agora, meu irmão. Não estou preparando não. Você vai ter a revelação, vai entrar no ambiente de Deus e vai conquistar. Para que vai conquistar? E agora você vai para a quarta fase. Qual é essa quarta fase? É o Jordão. É o Jordão. Jordão, no hebraico, o nome Jordão é descendente, ou descendente, o que desce. Né? O que desce, o descendente. Descendente fala de parentesco, filiação, ligado por filiação, né? Ligado por filiação, onde tem um antepassado comum, há uma ligação genealógica. Então, Jericó aqui é o descendente, o que desce. Podemos dizer que o Jordão é a travessia, é o lugar da travessia. Agora é o lugar de tomar posse, ó. Lugar, vamos colocar assim, lugar da travessia. Depois de tudo isso, é só atravessar agora. É só ir para o outro lado e ser feliz. Glória a Deus. Então, lugar da travessia. Não vou me aprofundar mais, senão vai ficar muito tempo. Então, você vai ter essas fases na sua vida. Então, nós vemos isso acontecer na vida de Eliseu e sabemos a transferência que Eliseu recebeu do homem de Deus. Transferência. Dobrado. A unção que ficou sobre Eliseu. E outra coisa, irmãos, Eliseu não viu Elias
subindo ao céu, ascendendo aos céus numa carruagem de fogo, tá? Elias não ascendeu numa carruagem de fogo, tá? Eu já vi muitos pregadores pregando, e aí Eliseu estava lá e veio a carruagem de fogo, e a carruagem de fogo pegou Elias, e Elias subiu numa carruagem de fogo. Não aconteceu isso, tá? Se você pregava isso, não pregue mais. Então ele não subiu numa carruagem de fogo. Depois dos testes realizados, das provas acontecidas, na hora de receber a bênção, tá? Eles tinham atravessado o Jordão, e após eles terem atravessado o Jordão, olha o que diz o texto aqui, ó. Olha o que diz aqui o texto. Ó, Bom, no capítulo 2, no versículo 1 já diz, ó, segundo Reis, capítulo 2, versículo 1, ó, aqui já diz, ó, olha o que diz aqui. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então eles começam agora, quando estava para Deus tomar Elias num redemoinho, eles então partem, né? Eles então partem. Agora, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar isso para você. Ó, qual é o versículo aqui? Ó, versículo de número 11. Ó, segundo Reis 2:11. Segundo Reis 2:11. Anota aí. Olha o que diz o texto. Vamos ver? Olha o que diz o texto aqui. Segundo Reis, capítulo 2 e versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais ouviu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-a em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro lado, e Eliseu atravessou. Oh, glória a Deus! Olha que texto glorioso, né? Então, o que acontece? Eles atravessaram o Jordão, passaram pelo Jordão, lugar da travessia. Quando eles estão do outro lado lá, o que acontece? Ele vê uma carruagem de fogo. Aqui, Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Uma carruagem de fogo. Ó, eu não sei desenhar uma carruagem, mas vamos pôr aqui. É fogo. Fogo. Carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu, ó, num redemoinho. Redemoinho. Elias sobe ao céu
num redemoinho. Mas se Elias subiu ao céu num redemoinho, para que a carruagem de fogo? A carruagem de fogo com seus cavalos não era para Elias. A carruagem desceu, separou Elias e Eliseu, porque a carruagem de fogo era para Eliseu. Ela ficou como poder e autoridade no mundo espiritual. É como se o exército de Deus, se Deus dissesse, Eliseu, à sua disposição, eu deixo meus cavalos e carros de fogo e exército celestial à sua disposição. E a capa caiu, a capa caiu. A capa caiu. E Eliseu pega a capa. Eliseu pega a capa. E aí Eliseu pega a capa, para no Jordão. Cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abre e Deus mostra para Eliseu, agora eu estou contigo. Você foi provado, aprovado. Quão glorioso, irmãos, é quando a pessoa é aprovada pelo Senhor. Como que eu te provo que a carruagem de fogo, a carruagem e os cavalos era para Eliseu? Como que nós vamos ter essa certeza? Que essa carruagem, esse cavalo, protegia, guardava Eliseu. Como que nós podemos saber isso? Eu não vou lembrar agora a passagem. Ah, meu Deus, eu não vou lembrar. Minha cabeça é muito grande, eu não vou lembrar. Mas você como explorador, eu vou dizer aqui, você procura, apesar que eu tenho que te dar um trabalho para você procurar também, né? Eu vou te dar tudo de mão beijada. Você tem que procurar aí. Certa feita, Eliseu estava no vale de Dotã. Eliseu estava no vale de Dotã e o rei procurava de todo jeito destruir Israel. Oh, meu Deus, onde que é isso aqui? Pronto, olha aqui. Oh, meu Deus. Achei. 2 Reis, capítulo 6, ó. 2 Reis, no capítulo 6, ó. Capítulo 6... E o versículo 13 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, o versículo 13 a seguir. Eliseu está lá no vale de Dotã. Aí os assírios procuravam destruir Israel, né? Os assírios, que eram inimigos de Israel, procuravam destruir. E o rei dos assírios, ele armava ciladas para tentar destruir Israel. Só que Deus revelava para Eliseu aonde estavam os laços, e Eliseu falava para o rei de Israel, e eles se desviavam, e o rei da Síria não conseguia pegar Israel. Aí o rei chegou ao ponto de dizer para os seus comandantes, tem um espião aqui entre nós, tem alguém aqui que está me traindo, porque eu armo a cilada, e eles desviam da cilada, eu armo a cilada e eles vão para o outro lado. Não, alguém aqui está me traindo, tem um cagueta aqui no nosso meio. Aí teve um que falou, não, rei, não é ninguém que está te traindo, não. É que lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta, por nome Eliseu, e tudo que o senhor trama no seu quarto, tudo que o senhor trama na sua câmera particular lá, o Deus revela para o profeta lá. Então o Deus revela, dá revelação aonde o Senhor preparou o laço e livra eles. Então é que lá tem um profeta do Deus Altíssimo que recebe a revelação do que o Senhor trama. Aí falou, não, então vai buscar esse profeta agora. Então vamos com o exército, eu quero esse homem aqui, eu quero que vocês me tragam esse homem aqui. E aí eles vão. E eles cercam todo o vale de Dotã, todo o exército do rei da Síria, aonde estava Eliseu acampado junto com algumas pessoas, o exército, e eles cercam todo o vale de Dotã, E aí o moço de Eliseu, né, Geazi, depois nós vamos falar sobre isso, mas Geazi, que era um moço de Eliseu, que era
um outro servo que estava aprendendo este ofício com Eliseu, servia Eliseu. Esse moço levanta de manhã e vai lavar o rosto, tá? Escovar o seu dente, os seus cuidados matinais. E quando ele olha para o alto, ele vê o exército da Síria. Ele vê o exército da Síria. E aí ele corre lá e... Eliseu! Depois você lê aqui, tá, irmão? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 aí até o final, até o versículo 23, você vai ler esse acontecimento aí. E leia com calma e paciência. Para nós não perdermos tempo lendo, eu estou passando para você aqui. Mas você pode ler lá, tá? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 3. E aí ele chama Eliseu, fala: Eliseu, sai, o que está acontecendo? O que foi? Olha aí, Eliseu, o exército da Síria querem nos pegar. Aí Eliseu falou: meu querido, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Você não sabe o que Deus entregou para mim naquele dia em que Eliseu subiu aos céus no redemoinho. Você não sabe o que desceu para ficar comigo. Meu Deus, você não sabe o exército que Deus preparou para cuidar de mim. É como se ele dissesse isso. Mas Geazi não via. Quem não tem visão espiritual não vê. Quem não é espiritual não enxerga estas coisas, não consegue ver essas revelações. Ele só quer ver o literal, ele só quer saber o significado literal. Mas isso aqui está escrito assim, isso aqui não significa isso. Fica brigando com letra. Não, senhor, irmão. Eu ainda sou um homem que tem visão espiritual de Deus. Eu consigo ver Deus nessas revelações, falando comigo, dizendo: meu servo Gilmar, não se preocupe, maior é o que está contigo do que o que está contra ti. O que eu coloquei na sua mão, a própria palavra profetiza para mim. Se você prega o evangelho, se você estuda o evangelho, o que você estuda, a palavra não fala com você, meu irmão, você tem que nascer de novo. Então receba esta palavra. Receba, Deus mandou algo para te cuidar, Deus mandou coisas grandes para te guardar, desde que você permaneça na posição firme, no caminho e no centro da vontade de Deus. Não pode se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, está lá Eliseu, e Eliseu faz aquela oração, né? Deus, abra os olhos deste moço, para que ele veja. E aí Geazi levantou os olhos, olhou para um lado, olhou para o outro, assustado. Aí Eliseu falou: o que você está vendo aí, Geazi? Eliseu, eu estou vendo o exército assírio, eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo a luta, eu estou vendo as barreiras, eu estou vendo os impedimentos, eu estou vendo tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha alma. Eu estou vendo. E o que mais você está vendo? Eu estou vendo carros de fogo, cavaleiros, cavalos. Olha aí, oh glória a Deus. O carro de fogo, o cavaleiro que desceu para separar Elias. Eliseu ficou com Eliseu para a sua carreira da chamada. Deus tem um exército que está disposto ao teu lado para te ajudar. Desculpa, irmãos, eu estou dando aula, mas eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus está muito forte aqui neste lugar, neste ambiente. E eu quero profetizar na sua vida agora. É a primeira vez de todas estas aulas que eu ministrei, mais de 50 aulas. E nesta aula, agora eu quero profetizar na sua vida. Você que está me assistindo agora, que está me vendo. Talvez você diga: o conhecimento dele é muito pequeno. Eu já vi revelações mais grandes. Eu não estou preocupado se você acha que o meu conhecimento é pequeno, que o meu conhecimento é grande. Eu não estou preocupado com o meu tamanho acadêmico nesta terra. Eu estou preocupado com a presença de Deus na minha vida. E eu quero profetizar para você agora. Aonde você está aí? Talvez você está olhando e está vendo as barreiras, as dificuldades, as lutas que enfrentamos neste período de crise. Todos nós estamos enfrentando. Mas eu quero te dizer uma coisa agora.
Deus está com você e vai te ajudar ao romper da manhã. As coisas vão começar a melhorar. Se você começar a colocar esta palavra, começar a praticar isto que nós estamos aqui passando nesse curso básico de teologia, nós não estamos nos aprofundando, porque eu estou passando apenas algumas questões básicas. E como não se emocionar ou não sentir o mover do Espírito de Deus na gravação de uma aula dessa, onde estamos falando dele. Ele enche esse lugar da glória, ele enche essa gravação da presença e ele está conosco, está comigo aqui nesse estúdio e está com você aí agora que está assistindo. Sinta essa presença de Deus aí. Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, que não é em vão que você está estudando conosco. Não é em vão quando você para assistir estas videoaulas tão humildes que nós passamos para você apenas querendo abrir a janela do conhecimento. Que o mover de Deus continue na sua vida de uma maneira plena. Saiba que você vai receber, que você já tem uma concentração gloriosa como habitação do Espírito de Deus, esta pessoa, este ser pessoal, que o próprio Jesus disse, Ele virá e Ele vos ensinará. Receba esta palavra e eu lanço essa palavra profética agora. Todos esses problemas que te rodeiam não irão te atingir. Todos esses problemas, estas lutas, essas dificuldades se converterão em vitórias, em histórias de conquistas na sua vida. Receba esta palavra revelada, tá bom? Então, voltando aqui, meus queridos, nós vamos continuar aqui falando, né, acerca desta palavra, do atuar do Espírito. Então, aqui, o Eliseu recebe a carruagem, os cavalos e os cavaleiros de fogo na vida dele, e Eliseu, se nós seguirmos a sua história, todos os milagres que Elias realizou, Eliseu realizou em dobro. Eliseu realizou em dobro. Não dá tempo de eu falar sobre isso, mas se você for fazer um estudo, se você procurar, tudo o que Elias fez, o Espírito de Deus sobre Elias e o que ele realizou, esse poder concentrado, Eliseu realizou em dobro. Elias ressuscitou uma pessoa, Eliseu ressuscitou duas, uma em vida e uma depois da morte. Glória a Deus. Mesmo depois da morte, né, os ossos dele lá, e o soldado cai na cova onde estavam os ossos de Eliseu, e Deus falou, ressuscita agora esse homem aí, Eliseu. Você vai ressuscitar para eu não ficar devendo para ninguém. Você queria a porção dobrada e você vai fazer tudo em dobro. Elias ressuscitou uma pessoa, pois você agora vai ressuscitar duas. Porque até depois de morto eu cumpro as minhas promessas. Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Então aí fica com esta palavra aí. Então nós vemos que o Espírito de Deus, primeiro, o Espírito de Deus impulsionou os profetas, né? Então, o Espírito de Deus, ele impulsionou os profetas para fazerem a vontade. Olha, 2 Pedro, vamos ver isso aí? 2 Pedro, capítulo 1, do 20 ao 21, né? O Espírito de Deus, ele impulsiona os profetas e isso ficou registrado para nós. Olha aí a palavra, vamos ver? 2 Pedro 1, 21. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha aí. 2 Pedro, vamos ler o versículo 20 e o 21. Diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lembrai-vos que nenhuma profecia da Sagrada Escritura
é de particular interpretação. Eu não posso fazer uma interpretação particular minha. A interpretação é pelo Espírito. Olha aí. Versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Muito sério isso. Olha aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Olha aí. Então os homens não fabricaram a profecia e nem profetizaram porque queriam. Olha aí. Nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então estes homens falaram movidos pelo Espírito Santo e hoje também nós falamos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha aí. E para nós fecharmos aqui hoje sobre o Espírito na Tanakh, que é a próxima aula, nós já vamos falar do último homem-fonte. Tá? O último homem-fonte, registrado nas Escrituras. Nós vamos falar do segundo voo do Espírito, da pomba, né? O segundo voo do Espírito. E esse segundo voo do Espírito, ele vem sobre a oliveira para levar o ramo da oliveira para o lugar da origem de saída. Então vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, para nós fecharmos esta aula agora, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Marca aí. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Vamos ler isso aqui? 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí. Vamos ver isso aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, e o versículo 16 e 17. Olha aí. Olha o que diz a palavra de Deus. A carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Ó, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para responder, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus abençoe. O Espírito de Deus, através desta palavra, escritura instruída, vai nos fazer a cada dia preparados para toda boa obra. Deus abençoe sua vida. Não perca a próxima aula, tá? Na próxima aula agora nós vamos falar sobre o segundo voo do Espírito. O primeiro voo esporadicamente, apontando para o primeiro voo da pomba que Noé soltou na Arca de Noé. Então a pomba foi e voltou. O agir do Espírito na Tanakh, esporadicamente sobre alguns homens fontes. E agora nós vamos ver no Evangelho, agora nós vamos falar do segundo voo do Espírito sobre a oliveira, e ela só retorna para o seu local de origem com o ramo da oliveira. E nesse voo, ela só ficou pousada neste homem fonte, e só através dele saía a unção para aqueles que necessitavam. E nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Até lá!